conversação de hoje com o Dr. Wilson Pinheiro, que é árbitro aqui da Câmara de Mediação de Mariporã. Doutor, já são 2 anos de fundação, não é isso? Isso, foi em maio de 2016, através da nossa presidente, doutora Magda de Souza Pereira, que já é advogada aqui na região há mais de 20 anos. Então ela trouxe, né, apesar de ser uma coisa recente na cidade, é uma lei muito antiga, Lei 9.307 de 96. Então essa lei, o que ela determina? Que se abra uma empresa privada, aonde você vai poder atuar como juiz de direito, né? Então você vai poder resolver conflitos, né? Ali mediar a negociação, esse acordo, e dar validade para esse acordo através de uma sentença arbitral, que é um título executivo extrajudicial, né? Então, por exemplo, na área civil, você ali acaba tendo um acidente de carro, sem vítima, só dano material. Então você conversa com outra parte, entra num acordo, eu vou pagar você, o seu dano, vamos parcelar. Então, para que as duas partes fiquem garantidas e não haja aí uma eventual inadimplência, você faz o acordo na Câmara, a Câmara homologa esse acordo, e essa sentença, amanhã ou depois, se a parte não cumprir, você vai só executar para cobrá-la. Você não vai mais discutir o acidente. Ah, a culpa é de quem? Não, você não vai discutir isso. Isso a Câmara já faz. Então a sentença, virou título extrajudicial. Então, se não houve o cumprimento, execução. E o nosso prazo máximo é de 180 dias. Né? Infelizmente, a gente tem um judiciário um pouco moroso, pela quantidade de processo e pela falta de pessoal. Então, uma coisa que a gente resolve no máximo em 180 dias, você pode levar 2, 3, até 5 anos na justiça comum, né? Então, isso auxilia muito a comunidade, né, os munícipes. E na área trabalhista, há a possibilidade também de ser feito a rescisão pela Câmara Arbitral, né? Tem ali as suas peculiaridades, mas já se abriu essa possibilidade também para o juízo arbitral. É o poupa-tempo da justiça, né? Basicamente isso, porque você tem um custo, né? Mas é um custo que, comparado a um processo judicial, é um custo muito menor, com um tempo extremamente reduzido, no máximo 180 dias, né? Não é 100, vai ser isso, não, no máximo em 180 dias. Então você consegue, e se for o acordo, é na hora, né? Você fez o acordo, marcou o dia, a gente vai homologar esse acordo, então você já sai com tudo resolvido na hora. Então, para a população, é uma ferramenta boa, né? Com um custo muito menor. E até para a questão dos advogados que militam, né, no contencioso, no judiciário, trazer os seus clientes que fizeram um acordo, que estão ali negociando as tratativas, que homologuem isso na Câmara, porque você ganha tempo, né? Então você atende o seu cliente de forma rápida e eficiente. E depois, se houver algum desentendimento, você já tem um título aí a ser executado. Para ser um pouco mais prático, claro. Né? Mas falando de algum caso, né, nesse período, algum Perfeito. caso interessante, né, para a gente falar. Um procedimento que a gente efetuou. Houve um acidente entre 2 caminhões, aonde a Polícia Rodoviária constatou o dano num caminhão como de média monta. Automaticamente, quando você tem esse gravame no veículo de média monta, ele é depreciado em 30%, automático. Não tem o que se fazer, 30% houve a depreciação. E aí, conforme foi acordado entre as partes, então já que teve essa redução, teve esse prejuízo, eu vou te ressarcir desse prejuízo de 30% e dos danos que houve pelo conserto. Então a gente fez esse acordo veio para a Câmara, a gente homologou esse acordo e a parte saiu satisfeita. Porque era uma coisa que, se ela precisasse levar para a justiça, haveria aí, além da perda financeira, do custo financeiro, também haveria o tempo. Então ela já saiu satisfeita, podendo dali já poder negociar o caminhão, ou se fosse o caso, trocar o caminhão por outro, né? Mas sem esperar uma decisão judicial, para saber o que ele faria depois, né? Porque ele queria trocar o caminhão, já que houve essa perda, ele queria trocar. E como houve um negócio e ele foi reparado, para ele ficou mais fácil fazer essa substituição do bem.
árbitro, pela lei, qualquer pessoa com capacidade técnica pode ser árbitro. Então, por exemplo, se você tem um caso de uma construção, a medição está errada, a medição está certa, eu fiz certo, eu fiz errado, então aí o nosso árbitro será um engenheiro, porque a gente tem um corpo de árbitros que envolve engenheiro, envolve médico, advogado, então cada área tem o seu técnico, então esse técnico ele é nomeado como árbitro, então cada caso, na sua especificidade, vai ser analisado pela pessoa competente naquele requisito, pelo profissional qualificado. Então, você tem aí uma gama de oportunidades para resolver pela Câmara. Certo. E vocês estão ali próximos ao fórum, né? Na Avenida Leonor de Oliveira. Isso, 430, de frente para a Casa de Material de Construção. Certo. Mas vocês têm também uma linha de WhatsApp, né? Onde Isso, as pessoas podem consultar ali, adiantar o caso delas, né? Isso, a gente está criando agora com essa novidade do WhatsApp Business, né? Então a gente está migrando para ele, até então a gente usava o pessoal mesmo, então a gente está fazendo essa migração para o WhatsApp Business para ficar uma comunicação mais direta, né? Com a Câmara e mais fácil, né? Que é a mesma coisa que a Prefeitura de Caieiras usa, né? Apesar de trabalhar, militar aqui em Mariporã, eu resido em Caieiras e lá a Prefeitura teve uma ideia prática e boa. Ela tem um WhatsApp onde ela divulga todas as informações, né, para os munícipes, não é um grupo, né, porque tem essa preocupação de grupo, acabar ali ocorrendo coisa desnecessária, não é um grupo, é uma lista de transmissão, então você recebe de forma privada e isso ajuda muito porque, igual eu trabalho aqui, então passo a parte do meu dia aqui, né, e depois tem família, tem outros compromissos. Então quando eu quero ficar sabendo de alguma coisa, eu entro lá, olho a programação, vejo o que está acontecendo na cidade e fico informado de forma rápida e prática, né? Acho que é uma ideia que as outras prefeituras podem aproveitar porque funciona. Certo. E o fator, quando se fala em justiça, sempre vem aquela questão, a justiça demora. E a Câmara, ela está aí para tentar reduzir realmente, na maioria dos casos, esse fator, né? Exatamente. Por quê? Porque você tem toda a questão de entrar na justiça, de esperar outra pessoa se manifestar e tudo isso. A gente também tem o mesmo procedimento que você vai fazer lá, a Câmara também é obrigada a fazer por lei. Então, quando vem essa demanda para nós, a gente vai comunicar a outra parte vai apresentar a defesa, só que o nosso prazo máximo para a resolução de tudo é 180 dias. Então, em até 180 dias, a sentença arbitral é proferida, a coisa é julgada. E aí, qual que é a outra diferença que há para o Judiciário? Da decisão da Câmara não cabe recurso. Coisa que no Judiciário a gente sabe que há milhares de recursos para se recorrer. Na Câmara não. Houve a sentença, aquela sentença é irrecorrível e se torna um título executivo extrajudicial. Então, se uma das partes não cumprir com o que está na sentença, você simplesmente vai executá-la. Vai entrar já para cobrar que ela cumpra obrigação ou para executar valores. Não vai mais discutir de quem foi a culpa ou de quem não foi. Certo. Então, só para lembrar, vocês têm um canal de WhatsApp, né? Quem tiver mais dúvidas pode mandar por lá. Isso, a gente tem um site, né? Que é www.arbitralmairiporã.com.br. Então, lá tem mais informações, tem endereço, tudo certinho, né? Áreas de atuação. Então, também é um canal que a pessoa pode se comunicar com a gente. Tá certo. Doutor, obrigado. Eu que agradeço.